A Revolução de 1820, digamos, tecnicamente foi um pronunciamento militar. Não foi verdadeiramente uma revolução com a participação popular. No Porto foi um típico pronunciamento militar, como aqueles que ocorreram por essa Europa fora ao longo do século XIX e até no século XX, alguns casos, em que os militares, à ordem dos seus oficiais, portanto, os soldados saem do quartel, reúnem na praça em frente, são lidas as proclamações que derrubam o absolutismo, instala um novo regime, o regime que foi fundado no 24 de agosto, que também de início sofreu alguns problemas, porque o absolutismo resistiu e foi necessário haver, infelizmente, uma guerra civil em Portugal, um pouco mais tarde, no início dos anos 30, para se garantir a vitória definitiva do liberalismo em Portugal, mas de qualquer das maneiras, as raízes do sistema político que nós hoje vivemos em Portugal datam deste período. É com a Revolução do Porto que se instala, que se derruba o absolutismo e que se instala o modelo constitucional. Acontece quando chegam as notícias da independência do Brasil, os liberais são responsabilizados por isso. Todos os setores da sociedade portuguesa os responsabilizam por isso e ficam, quer dizer, todo aquele elan que eles tinham tido durante um ano e meio, desaparece assim abruptamente porque eles são apontados e então os absolutistas que já estão em Portugal não os perdoam, não é? Dizem que eles é que são os responsáveis, não é? Quando o processo não pode ser visto assim, não é? Porque o processo da independência brasileira, como referi há bocado, não é o mero ato do grito do Ipiranga, que afinal Dom Pedro não deu, mas é todo um processo histórico que tem raízes e que explicam, portanto, o que sucedeu na época. De certa maneira, posso dizer que a independência do Brasil começa com a retirada da família real. Quem estava à frente dos destinos do país era o príncipe Dom João, até a mãe morrer e depois passar a Dom João VI. E a primeira medida que ele toma quando chega a Salvador é abrir os portos do Brasil às nações amigas, não é? Permitindo o comércio, que era então exclusivo de Portugal, com outros países europeus, nomeadamente com a Grã-Bretanha, que se aproveitou de imediato. A Inglaterra queria comercializar diretamente os seus produtos no Brasil e por isso agradava-lhe a separação do Brasil de Portugal. Logo no início, em que a família real está no Brasil, o que é que vai ser criado? É a infraestrutura de um Estado. De modo que quando, em 1821, o rei é obrigado a regressar a Portugal, deixou ficar o embrião de um Estado. A sociedade brasileira está numa grande efervescência, não é? Nesta época. E há várias correntes políticas e ideológicas que a atravessam. Não é? E os acontecimentos do 26 de fevereiro de 21 no Rio traduzem isso, não é? Que aliás vão ser determinantes. É a primeira vez que, e são determinantes também para o sucesso da Revolução do Porto, não é? Porque até então não se sabia nada sobre qual seria a reação do Dom João VI, e que medidas é que ele ia adotar. Quando chegam as notícias em fevereiro, 10 de fevereiro de 1821, que em Salvador da Bahia a guarnição militar também se pronunciou a favor da Revolução Liberal do Porto, então o Dom João VI ficou um pouco apreensivo, não é?